Olá! Chegamos ao episódio 31 do nosso podcast. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe cada um deles. Você pode estar abençoando vidas. Nosso tema de hoje é Sonhar é Viver, com base em Provérbios 13, verso 12, que eu, obviamente, leio para você. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Alguém já disse que o homem começa a morrer quando nele morrem os sonhos. Mas afinal, o que é sonho? No dicionário online do Google, encontramos as seguintes definições para a palavra sonho: substantivo masculino. Número 1, ato ou efeito de sonhar. Número 2, conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. Número 3, por extensão, sequência de ideias soltas e incoerentes às quais o espírito se entrega. Devaneio, fantasia. Exemplo, entrega-se aos sonhos para fugir da realidade. Número 4, também por extensão, plano ou desejo absurdo, sem fundamento, fantasia, utopia. Número 5, agora no sentido figurado, desejo vivo, intenso, constante, anseio. O sonho dele é enriquecer o mais rápido possível. Número 6, ainda em sentido figurado, coisa ou pessoa muito bonita, visão. Aquela criança era um sonho. Número 7, ideia ou ideal dominante que alguém ou um grupo busca com interesse ou paixão. O sonho da liberdade. Número 8, na culinária, sonho é um doce feito com massa cozida de farinha de trigo, ovos, leite, frito em gordura e geralmente polvilhado com açúcar e canela. Nossa reflexão de hoje aborda o significado número 7 que eu repito para você. Sonho é uma ideia ou ideal dominante que alguém ou um grupo busca com interesse ou paixão. Por exemplo, o sonho da liberdade. Em outras palavras, o querer muito alguma coisa, pensar insistentemente. Ele sonha com um trabalho melhor. O empregado sonhava-se patrão. Todos nós acalentamos sonhos em nossas vidas. O sonho de crescer, o sonho de namorar, o sonho de casar, o sonho de ter filhos, o sonho de tornar nossos filhos melhores do que nós. Sonhos, sonhos e sonhos. Eu tive os meus. Continuo sonhando. Pequenino e pobre, sonhava beber um guaraná inteirinho. Eu explico. A mamãe, viúva, sustentava 7 filhos com apenas um salário mínimo. Todo o final de mês, época do pagamento, ela comprava um guaraná pequeno e dividia com os 7. Ela enfileirava os 7 copos e ali pegava aquele guaraná e dividia 250 ml por 7 pessoas, que eram os 7 filhos. Veja o seu amor extraordinário, o seu zelo, a sua dedicação em não separar um copo para si, mas apenas para os seus 7 filhos. Daí o meu sonho de beber um guaraná inteirinho, sozinho. Eu o realizei muitas vezes. Anos depois, em um dos meus aniversários, ganhei um guaraná de 2,5 litros. Era uma homenagem do meu cunhado, amigo até debaixo d'água, lembrando essa fase difícil da minha vida. Depois disso, continuei sonhando sonhos, realizando muitos e esperando realizar mais alguns, antes do sonho maior, que é o de estar com Cristo para todo o sempre. Como eu já disse, nossa abordagem de hoje se refere à aspiração mais legítima, ao desejo de conseguir alguma coisa em nossa vida para a nossa felicidade e, sobretudo, para a felicidade daqueles
a quem amamos. Mas o meu tópico primeiro é uma pergunta: que sonhos devemos ter? A Bíblia, em Filipenses 4:8, nos dá um precioso conselho. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nessa direção, quero rever Martin Luther King, o pastor que tinha sonhos, projetos para o seu povo e para a sua família, declarados no célebre discurso da Marcha de Washington em 28 de agosto de 1963, discurso do qual trago trechos para enriquecer essa nossa pequena reflexão. Dizia ele: eu digo a vocês, hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que um dia, até mesmo o estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho de que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho de que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com os meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho de que um dia todo o vale será exaltado e todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e toda a carne estará junta. Esta é a nossa esperança. Esta é a fé com que regressarei para o sul. Com esta fé, nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé, nós poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, para ir encarcerar juntos, defender liberdade juntos e, quem sabe, nós seremos um dia livres. Martin Luther King estava vivo pelos sonhos extraordinários que alimentava em sua alma. Alguns dos seus sonhos já foram cumpridos sem que ele os pudesse contemplar. Todavia, acreditem, valeu a pena sonhar. E como ele dizia, tenha um sonho hoje. Mas atenção, o profeta Ageu identifica 2 inimigos dos sonhos. Número 1. Eu preciso saber priorizar os meus sonhos. Letra A, ele mostra uma prioridade equivocada. A prioridade equivocada impede a realização dos sonhos. Eu leio para você Ageu 1, de 4 a 8. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta?
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Traduzindo, considerai os vossos sonhos, os vossos desejos e as vossas prioridades. B. O não agradar ao Senhor. Ou seja, quando os meus sonhos não vão ao encontro aos sonhos de Deus, eles secam. Ageu, capítulo 1, versículos 9 a 11. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Não é demasiado trazer aqui o texto de Mateus 6:33, que aponta a ordem que devo dar aos meus caminhos, meus sonhos, minhas prioridades, e qual o resultado previsto para as prioridades que estão de acordo com a palavra de Deus. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu tópico segundo: não realizar agora um sonho legítimo não é o fim. Volte a sonhar. Sonhe os sonhos que agradam ao Senhor. Vejam isso. Ageu convoca para um olhar em perspectiva. Capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. B. Ele mostra a importância de um olhar retrospectivo. Eu preciso olhar para trás e trazer as boas lembranças. Veja o versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. C. O profeta também convoca para um olhar prospectivo, olhar para cima, olhar para o alto, olhar para frente. Ele continua Deus. Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem prometeu é poderoso para cumprir a promessa. A promessa tem de estar nos nossos sonhos. Por isso chamo a sua atenção para o meu terceiro ponto. É preciso sonhar os sonhos de Deus. Um dos maiores sonhos do povo de Deus era o cumprimento da promessa de Gênesis 3:15. Eu leio para você: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. Deus estava falando com a serpente, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a tua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Eu li o Novo Testamento na linguagem de hoje. Essa promessa se cumpriu no século I de nossa era, como registra auspiciosamente Gálatas 4:4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei.
Novo Testamento, na linguagem de hoje. Lembre-se, o tempo certo é o tempo de Deus, chamado Kairos, não o nosso tempo, chamado Cronos. A Wikipedia explica: Kairos, em grego kaipok, o momento oportuno, certo ou supremo. Na mitologia grega, Kairos é o deus do tempo oportuno. O termo é usado também em teologia para descrever a forma qualitativa do tempo, como o tempo de Deus, a eternidade, enquanto Cronos é de natureza quantitativa, o tempo dos homens. Eu preciso estar atento a isso para não me decepcionar esperando o sonho no tempo dos homens, quando na verdade ele se realizará no tempo de Deus. Sonhar os sonhos de Deus tem a ver com esperar nele, confiar nele, descansar nele e aguardar a manifestação da sua graça na realização do que desejamos, como sugere o texto de Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nani Azevedo canta uma canção de Moisés Cleito, intitulada Os Sonhos de Deus, disponível no YouTube. Essa canção diz: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para os seus. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. É isso, palavras simples, verdades profundas. O poeta entendendo que os nossos sonhos estão nas mãos de Deus, que se sonharmos sonhos na região da obediência e do temor ao Senhor, Ele concederá os desejos, os sonhos do nosso coração. Finalmente, há 4 passagens bíblicas que quero trazer à luz para fechar a reflexão de hoje, como uma admoestação em relação aos sonhos que devemos acalentar e as possíveis respostas do nosso Deus. Primeiro texto, Filipenses 4:8, que nós já lemos no início dessa pequena reflexão. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. 2, Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. 3, Provérbios 16:1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Bíblia King James em português. Número 4. João 15, versos 7-8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Pense nisso. E o Deus de paz, o Deus dos sonhos, o Deus dos deuses, te faça repousar em segurança, acalentar sonhos dignos e viver realidades preciosas. Convido você a visitar outros episódios em nosso canal Palavras e Palavras no YouTube e ver ou rever os episódios que têm correlação com o episódio de hoje. Episódio número 8 está consumado. Episódio 14, orar pode mudar o veredito. Episódio 27,
a importância de cantar o hino apropriado, episódio 29, e Deus honrou a mulher. Todos esses episódios têm correlação com os sonhos e como devemos sonhar nossos sonhos diante do nosso Deus. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, na próxima semana, se Deus quiser.